Fala pessoal, tudo bem? Hoje, mais uma vez, contei com bastante sorte e acabei fechando o dia antes das 11 horas, com um pouquinho mais de 500 pontos, em duas operações do mini índice. E são essas operações que eu vou falar um pouco sobre o contexto, a minha leitura particular e as operações em si. E eu espero que esse vídeo, assim como os outros que eu gravei anteriormente, ajudem vocês de alguma forma. Então, vamos lá ao vídeo. Bem, começando para falar um pouquinho sobre o contexto do dia, basicamente no matinal do dia 4, Estevão basicamente falou o que eu pensava, né, em termos de leitura de contexto, uma grande consolidação aqui, que eu vou marcar para esse retângulo em vermelho, contudo, fazendo uma perna de alta muito forte na parte da tarde, o que sugeria, né, uma probabilidade maior dessa continuidade de movimento. De marcações importantes que eu tinha esse topinho aqui, quase que no final do dia 3. Também tinha na cabeça essa marcação aqui, que é uma LTAzinha, no tempo gráfico de 5 minutos, e no tempo gráfico de 1 hora é a marcação dessa região de resistência, super importante, e dessa LTB, que vinha lá de cima, né, fazendo confluência com essa região de resistência horizontal que eu acabei de demonstrar. Vocês podem ver que nesse momento, né, eu tenho aqui no meu gráfico, primeiramente, essa LTA, desculpa, que eu acabei de mencionar. Tinha também marcado esse topinho anterior no tempo gráfico de 5 minutos. Tenho essa projeção aqui, que é basicamente pelo rompimento desse triângulozinho, né, que se formava. Vou marcar aqui em azul. É esse triângulo aqui. E eu tinha também, né, obviamente, o mini índice trabalhando nesse momento sobre essa importante região de resistência, fazendo confluência com uma outra resistência, que era essa LTB, que eu acabei de demonstrar no tempo gráfico de 1 hora, que é essa LTB. Primeira pergunta, poderia ter entrado vendido aqui? Poderia, é uma confluência de resistências importantes, contudo, as 3 primeiras barras do mini índice foram barras de altas e barras bem relevantes, né? Vocês podem ver aqui que eu marquei também um gapzinho entre 2 barras que demonstra a força do movimento. Nesse momento eu estava de olho numa possível venda, mas não ia entrar vendido com 3 barras de alta assim, que poderiam representar um rompimento dessas 2 resistências. Nessa situação achei melhor aguardar, ver o que aconteceria nas próximas barras, para aí sim, né, achando uma probabilidade razoável de entrar vendido, e foi isso que aconteceu e é o que eu vou mostrar agora. Bem, nesse momento eu tinha basicamente uma tentativa de correção, que foi essa primeira barra negativa, depois 2 barras positivas sem expressão e depois uma segunda tentativa de correção de reversão do movimento. Então vocês vão ver, eu vou deixar o vídeo seguir daqui a pouquinho, que eu entrei basicamente no fechamento dessa barra negativa, buscando um alvo inicialmente aqui no topo anterior, depois eu desci um pouquinho, buscando logo os 500 pontos nessa primeira operação, mas eu fui encurtando, o stop gain, porque eu tinha na minha cabeça que a tendência mais provável do dia seria uma tendência de alta e que ele poderia cair e reverter qualquer momento para cima. Então eu encurtei a operação, acabei saindo com 200 pontos, poderia sim ter me gerado 500 pontos, até porque vocês vão ver também no decorrer do vídeo que a mini índice veio testar essa LTAzinha que eu já tinha marcado no meu gráfico. Então vou deixar a primeira operação rolar para vocês verem o que aconteceu de fato.
Nessa segunda operação, que me gerou aproximadamente 300 pontos, basicamente tinha o mini índice testando essa LTA, novamente fazendo barras consecutivas de alta. Na minha cabeça, como eu falei anteriormente, para mim a tendência mais provável seria a tendência de alta. Fez uma pequena correção aqui, que foi essa barra negativa, deixando uma sombra inferior bem significativa para o tamanho do corpo e fazendo em seguida uma barra de alta. Então foi nesse momento que eu entrei comprado, buscando 300 pontos, para aí sim encerrar o meu dia um pouquinho antes das 11 horas. Vou deixar a operação rolando agora para vocês verem o que aconteceu. Então, pessoal, eram basicamente essas duas operações que eu tinha para compartilhar, que totalizaram um pouquinho mais de 500 pontos, e eu espero que essas operações que a gente vem compartilhando ajude vocês de alguma forma. Grande abraço e até a próxima, e obrigado aí pela atenção.